Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Bom, a gente já fez uma pequena apresentação aqui entre a gente, mas vamos começar ela de novo. Agradecendo a todo mundo que está aqui, né, que está aqui presente nessa conversa de hoje, e já futuramente agradecendo a todo mundo que vai disponibilizar a sua escuta e a sua atenção no início de mais essa jornada de podcasts agora no ano de 2020. Esse encontro de hoje ele marca o nosso primeiro episódio e nós somos as práticas desobedientes, né? Nós somos um programa de formação para jovens artistas com foco em aprendizagem coletiva e pedagogias libertárias, que está baseado no Recôncavo da Bahia. E o nosso processo de trabalho, que teve início nos primeiros meses de 2019, a gente tem se dedicado desde então, de uma maneira individual, mas também de uma forma coletiva, a desenvolver estratégias de criação, de pesquisa e de produção de linguagens que estão interessadas em diversos aspectos que são voltados para as noções de liberdade e de liberação cognitiva, para as desobediências epistêmicas e para o próprio processo de autoemancipação que está envolvido nesses percursos que a gente tem trilhado. Eu acho que ao longo da nossa própria conversa aqui hoje e as direções que ela for ganhando, a gente vai também poder apresentar melhor e partilhar melhor com quem estiver escutando a gente as outras camadas, que são muitas, das nossas formas de existência e das nossas formas de trabalho, né? Seguindo um pouco essa leva de agradecimentos, é importante também dizer que o nosso encontro de hoje ele vai contar com a presença de Jamile Cazumbá, de Michele Nascimento, de Jorge Teles, de Alan da Silva e de Kaique Rodrigues, que atuam na formação de 2020 do Práticas Desobedientes como artistas e pesquisadores, da minha presença, que sou Tarcísio Almeida, e do nosso convidado, que é o professor e pesquisador Osmundo Pinho. Eu vou convidar a Jamile, que vai fazer uma apresentação breve do nosso convidado, e ela mesma já vai abrir um pouco os trabalhos da nossa conversa. Seja bem-vindo, professor. Estamos muito contentes com a sua presença aqui. Eu vou fazer uma apresentação mais formal, né? Mas fique à vontade para complementar, né? A partir do que o senhor acha importante dentro dessa fala. O professor Osmundo Pinho, ele é docente no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde também é professor permanente no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Colabora também como professor permanente no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia e é pesquisador associado no Instituto de Estudos da África da Universidade Federal de Pernambuco, né? Entre a pesquisa e a docência, também já teve passagem no Departamento África e Estudos da Diáspora Africana na Universidade do Texas, né, em Austin, e mais recentemente também foi fellow na Universidade de Tulane. E daí, entre essa larga produção, o nosso convidado tem construído seus percursos, né, que estão interessados na antropologia e estudos culturais, com ênfase em teoria antropológica e em antropologia da população afro-brasileira e da diáspora a partir da intersecção entre as relações raciais, sexualidade e gênero. Um outro ponto importante, né, é a gente reforçar que nós vamos orbitar em torno de uma série de provocações que a gente preparou, né, a partir do trabalho do professor Osmundo, que foi publicado em 2014, né, que se chama Prefácio Onder Comos do Brasil, o Muro e o Débito. E esse trabalho é um texto, né, uma carta de apresentação, mas também é um exercício muito importante em torno das aproximações entre os estudos radicais
e as nossas experiências aqui no Brasil. Esse texto moveu bastante a gente, né? E a gente se identificou muito, não só pela leitura, né? Mas pela própria forma como a gente vai performando junto com ela no processo de leitura. E aí eu acho que eu vou já começar fazendo uma provocação, né? Para a gente ir começando. Bom, uma das primeiras questões que você traça no Muro e o Débito, ao retomar os efeitos do constrangimento que o trabalho e a existência de teóricos e teóricas como Abdias do Nascimento e Carolina Maria de Jesus ainda produzem, né, de uma certa forma de mundo, né, esse lugar de mundo. O que se revela é uma espessura da realidade e da própria humanidade, como uma engrenagem que se alimenta do próprio sistema de violência entre a fabogência absolutamente desejada e reprimida, né, como o senhor mesmo toca no texto, e talvez não seja aqui apenas uma espessura, mas a própria realidade que é concebida e movida, né, para a produção de uma antítese e uma anti-humanidade direcionada à nossa existência, né. As teorias radicais têm empreendido um plano e um amplo também, né, e complexo debate a respeito dessas reformulações, e as propostas de Saidiya Hartman são uma das muitas que vão nos ajudar a pensar a abolição completa e absoluta do próprio sentido de humanidade, né, como essa categoria que legitima a regulamentação dos corpos, da economia, dos processos históricos, estéticos, né? E recentemente, em uma entrevista traduzida aqui no Brasil, ela propôs o investimento possessivo da branquitude não pode ser retificado aprendendo a como ser mais antirracista, né? Ele exige um desinvestimento radical no processo da brancura e uma redistribuição da riqueza e recursos, né? Requer abolição do mundo carcerário, a abolição do capitalismo, né? E aí no seu texto a gente vê, né, que essas questões elas são muito próximas, né? A abolição da conta do sistema, do débito, do crédito, e é o mesmo da construção de outras opções diante da tentativa indulgente de reparação de algo que é irreparável. E aí, então, eu queria perguntar para o senhor, né? Como você gostaria de contextualizar essas questões que são centrais dentro desse prefácio? Como você tem operado estratégias, né, a partir desse pensamento radical, ou mesmo das ferramentas analíticas e éticas da antinegritude? Obrigado, Jamile, pela introdução, pelas palavras amáveis, generosas de abertura. Obrigado a Císio, a todo o coletivo Práticas Desobedientes. É uma honra, um prazer poder conversar, dialogar com vocês. Para mim, é sempre a oportunidade de um deslocamento, de uma revigoração, de um fortalecimento ou de uma destruição, o contato com a obra de artistas radicais, inovadores, que propõem novas formas de pensar sobre o mundo e sobre nós mesmos, não? Então eu estou empolgado com esse diálogo e, na verdade, recentemente participei de outra conversa com outro grupo de pesquisa a partir de outro trabalho meu, e como dizia para eles naquele momento, vou dizer para vocês agora aqui, é um enorme benefício poder, um enorme privilégio poder discutir um pouco com outras cabeças o nosso trabalho, porque é sempre uma chance de autoesclarecimento, de entender melhor aquilo que eu próprio estou fazendo, não? Imagino que alguns tenham experiência docente, isso é um tema, obviamente, do livro, do Under Commons, e é sempre engraçado e desafiador, não? Esse momento de risco implicado na atividade prática da docência, não? Porque quando a aula funciona
quando a conversa, quando o encontro pedagógico funciona, não? Quando ele acontece, ele traz questões que nunca haviam sido antes formuladas, não? E que são possíveis por meio justamente do encontro. Então, não há professor experiente que nunca tenha se deparado na sala de aula com uma questão que ele nunca pensou, imaginou. E isso é maravilhoso, na verdade, né? Então, foi assim na minha conversa há umas semanas atrás, e imagino que também vai ser para mim muito ilustrativa essa nossa conversação. Bom, sobre o texto, não? Veja, foi escrito de uma maneira bastante despretensiosa, não? E eventualmente, acho que talvez um dos aspectos positivos que tenha esse trabalho tão modesto, não? Tem a ver justamente com a liberdade que a despretensão permite, não? Então, no texto, talvez eu me permiti, digamos, eu deixei falar, digamos assim, não? Vozes, um ponto de vista, ao mesmo tempo mais intuitivo e mais enraizado em minha experiência, em minha situação, o que eu não faria, talvez, num artigo acadêmico, não, que tivesse outra, no âmbito da antropologia, por exemplo, brasileira, não? Certamente projeta outro tipo de ideal, projeta outro modelo de autor, não? E outro modelo da relação entre o autor, o texto e seus leitores, não? E como o Jamile falou, é incrível, maravilhoso ouvi-la dizer que vocês performaram com o texto, não? Eu acho que isso é possível porque eu me deixei ser um filtro, não? Por meio de minha experiência e sensibilidade para a emergência desses pontos, dessas linhas de fuga, não? Abdias, Carolina, não? E Satã, que aparecem, essas entidades, não? Que eu convoco, que eu invoco para me ajudarem a cumprir uma tarefa, não? Porque o texto me foi encomendado para apresentar para um público brasileiro o significado do Undercommons e do capítulo que foi traduzido, que não foi o traduzir, que foi traduzido na revista Hemisférica, não? Então o meu objetivo, o meu interesse, não, no momento seria construir um tipo de digamos, de transição, vamos dizer assim, não, que fosse capaz de seduzir um leitor brasileiro, ou mais especificamente afro-brasileiro, não? Porque já me pergunta como eu contextualizaria esse trabalho, esse prefácio, não? E também como talvez como nós próprios pudéssemos contextualizar o trabalho de Motta. Eu diria que dentro da tradição radical negra, não? Então, dentro desse... Isso é um aspecto importante, não? Quer dizer, dentro desse conjunto de possibilidades enunciativas, não? Que implicam, que exigem o próprio corpo como suporte material de uma enunciação que tem, digamos, que tem sentido para além de si, não? Que é como, digamos, um passo em direção ao meu mergulho no fluxo da tradição radical negra, que eu tentei, então, convocar, pedir ajuda a essas entidades, não? Como eu falei, Maria Carolina, Madame Satã, Abdias e outros tantos, não? E, inclusive, o autor anônimo do grafite, que talvez alguns de vocês tenham visto aí no CAL, nas paredes do CAL, não? O autor anônimo do grafite, a voz que fala de dentro da vertigem, não? Que fala de dentro do vazio, não? E que digamos, incide sobre o aspecto central nesse caso, como
apontou o Tarcísio. Como reparar um dano que é a fundação do sujeito, não? Como Douglas pode ser reparado, como Tia Resta pode ser reparada, não? Quando a violência infligida é o espaço por meio do qual o escravo e os seus avatares contemporâneos podem dizer eu sou, não? A ação radical negra, dentre as diversas definições, poderia ser, ainda nesse sentido de contextualização, poderia ser mapeada ou cartografada pensando na obra do marxista afro-americano, do radical, do intelectual radical norte-americano, Cedric Robinson, num livro que foi durante algum tempo esquecido, mas mais recentemente valorizado ou reavaliado, não? Marxismo Negro, Black Marxism. Robinson tanto chama atenção para outros repertórios, para outras fontes de insurgência e sublevação, não? Digamos, antissistêmica, fora do espaço eurocêntrico e fora da identificação com esse sujeito de emancipação universal pensado no materialismo histórico como o operário, como também, digamos, ou seja, então, tanto ele aponta para uma tradição de rebeldia negra, de radicalismo negro, como também critica o marxismo e sua capacidade de, digamos, de lidar com um sujeito que historicamente se institui não pela alienação, não pela extração de mais trabalho, não, mas pela desumanização completa e total, pela passagem do meio, não pela, digamos, separação dos meios de produção, mas pelo holocausto sacrificial que tornou seres humanos em coisas, não, ou melhor dizendo, em mercadorias, não, na verdade. Que é um aspecto muito... O escravo na modernidade, e isso certamente faz diferença com relação aos períodos históricos onde houve a escravidão, o escravo moderno era uma mercadoria, tinha um valor, não, de troca. Nós sabemos, não, como no Brasil, por exemplo, os escravos eram herdados, não? Os escravos eram oferecidos como garantias financeiras, não? Como os escravos eram, muitas vezes, um único patrimônio. E como, por exemplo, no momento da abolição, o debate era um debate em termos econômicos, não? Jurídicos, não? De fato, de uma economia política e de seu arcabouço estrutural. Então, o materialismo histórico tem um limite quando encontra o sujeito que não é o trabalhador, o operário, não? Que não é o explorado, não? Mas é o codificado. E eu vou parar por aqui, o nó da questão, de certa forma, e como vimos, e como a gente conhece um pouco do trabalho do Walter e de outros autores, que há, digamos, a espessura, digamos, a densidade ontológica que posiciona o escravo e seus avatares contemporâneos, não? Ou seja, negros e negras, no mundo moderno, essa grade que situa ou localiza o escravo é a grade, é um tema sutil, quer dizer, é uma grade que, digamos, que necessita esvaziar, que necessita, digamos, tornar vazio, trocável, a expressão de Hartmann é fungível, não? Que é substituível, na verdade, não? Que é assim negociado. A linguagem por meio do qual o homem livre e o homem escravo se reconhecem, então é uma linguagem definida por essa expropriação fundamental, essa dispossessão de si mesmo do sujeito. Então, observe que há... E, quer dizer, talvez seja essa uma leitura, seja uma inflexão dada pela minha leitura. Então, vejo que há essa grade que é análoga à grade da linguagem, não? Que eu só posso dizer eu sou o mundo
eu sou baiano, eu sou negro, etc., porque eu me apoio em estruturas que são exteriores a mim, né? Do mesmo modo como o capital produz uma gramática, não? Que permite que as coisas digamos, os comentários de Motten sobre o ventriloquismo de Marx, não? Coisas que conversem entre si, não? Porque são trocadas. Então, há uma comunicação, digamos assim, das coisas, não para o que elas são como valor de uso, mas porque elas assumem essa dimensão de um valor de troca. Ora, mas isso não é tudo, não? Porque a escravidão moderna, como nenhuma outra, nunca foi apenas econômica, não? Mas também é aquilo que o afropessimismo chama, Jared Sexton, Frank Wilderson chamam de economia libidinal, não? Uma administração de desejo, de prazer, de medo e terror, quer dizer, que opera como elemento de estabilização para o sujeito branco, não? O mundo no qual a mercadoria, o objeto, pode se rebelar. O mundo no qual o objeto resiste é o mundo do capital, não? Obviamente, do capitalismo, e a expressão de Robson, de Cedric Robson, é capitalismo racial, não? É um capitalismo já racializado em sua gênese. Nós estamos, quer dizer, e um mundo no qual há uma gramática da mercadoria que ordena a nossa sensibilidade e subjetividade, mas também é um mundo dos afetos materiais, não? Um mundo para o qual o negro é exigido. Um último ponto, desculpe, acho que talvez esteja falando demais, mas um último ponto que é muito importante, não? No debate contemporâneo nos Estados Unidos sobre essa condição, digamos, condição negativa, não, para a ontologia negra, há de certa forma a pressuposição de que houve uma ruptura histórica essencial, não? Quer dizer, de que a ontologia da negritude contemporânea é a ontologia dessa grande hecatombe, desse grande desastre, não, que institui a identidade entre o escravo e sua condição de morte social, não? Entretanto, no Brasil, quer dizer, não há, como eu digo no texto, não há um recuo para o qual, ou no qual, uma outra ontologia, não, seja possível, para além dessa ontologia fundada pela escravidão, pela passagem do meio, uma ontologia africana, não, uma epistemologia não ocidental, não mais, e esse é o aspecto importante, não mais arbitrada pela lógica do signo, do valor, não, da comunicação ou da representação, não. A palavra, sei lá, a palavra fascista significa ou representa tal conteúdo, não? Assim como R$50 vale, digamos, sei lá, um livro, não, em uma livraria. O que eu pergunto é se não há no Brasil, na Colômbia, em Cuba, não, em África, um outro registro epistemológico para além da representação, não? Para além do valor, aonde os sujeitos e sua presença possa ser localizado, situado de outras formas. Toda a tradição religiosa e a conversa entre arte, digamos, sagrada afro-brasileira e as tradições religiosas, digamos, exploram, eu acredito, não, essas possibilidades epistemológicas que vão para além da representação, não, em direção à imanência. Muito bom, Osmundo, obrigado. Eu vou aproveitar e pegar assim, vários ganchos, né? Assim, a sua fala ela traz, e que bom que ela já chegou com essa força, porque acredito que todo mundo aqui vai retomar questões importantes que você já trouxe agora, assim, né?
Recentemente, a gente organizou um seminário aqui entre o Práticas Desobedientes que se chamou Bonita é a Noite com a Sua Fundura, né? E foi uma oportunidade importante para a gente experimentar um pouco do mesmo modo como você formula, né? Assim, como que a gente olha para as experiências radicais como uma experiência que fissura essa lógica que está colocada, né? Que é uma lógica que nos faz ser geridos e geridas a partir de uma ideia de que é possível reparar o irreparável. A gente tem tomado um pouco essa questão, e a gente experimentou isso nesse seminário, né, que era como que a gente poderia dizer de algo que é da ordem do indizível, né, porque se a gente está falando da produção dessa linguagem, a gente está falando de uma linguagem que também está por ser produzida, e que está por ser experimentada, e que está por ser redesenhada, né, no sentido de um futuro, mas também no sentido de uma série de agoras, né? E esse foi um pouco o desafio que a gente se colocou, assim, né? Nesse desafio de falar sobre o dizer do indizível, a gente traçou um pouco um certo campo que tem interessado a gente, que é uma certa ideia sobre uma cosmologia fugitiva, né? Assim, e como que a gente opera nessa cosmologia fugitiva na própria produção da linguagem, na produção das narrativas, na produção das nossas subjetividades, porque a gente vai entender que essa cosmologia fugitiva, ela também é uma expressão que a gente costuma usar aqui dentro do Práticas, ela nos reidrata, né, no sentido de apontar tanto saídas como saúdes diante desse processo, assim, né, e o comentário que eu gostaria de pensar um pouco mais aqui contigo é um pouco dentro dessa própria cosmologia fugitiva, né. A gente tem entendido a fuga não como uma reação meramente passiva diante de uma ação que é sofrida, né? Mas a fuga como uma recusa, a fuga como uma partida, a fuga como uma estratégia, a fuga como um modo que tem permitido que a gente se desloque em direção à criação de outros territórios existenciais, né? E nesse sentido, a gente tem pensado, até aproveitando uma palavra importante, uma expressão importante que você trouxe, né, que toda fuga é uma linha de fuga, né? E se toda fuga é uma linha de fuga, ela é também um ato de criação, né? Em nome de toda uma reestruturação do real, a partir dessa condição imanente, né? Então, essa fuga que vai refundar o próprio sentido de mundo a todo instante, diante dessa experiência da hecatombe, assim. Então, a provocação que eu trago aqui um pouco é como que a partir dessa perspectiva, né, dentro dos estudos radicais tem uma palavra que também nos importa bastante, que é esse efeito transhistórico da fugitividade, né? Como que a partir da produção desses planos fugitivos a gente pode olhar melhor para as experiências que nos antecedem e para as próprias experiências que nos cercam, né? Porque isso vai exigir que a gente refunde o próprio sentido de olhar, né? E como que esse trabalho, usando uma formulação lá do teu texto, como que ele se implica com e para e a favor, ou mesmo na direção dos planos fugitivos, né? Como que alimentar essa cosmologia fugitiva é trabalhar a favor, com e para, né? Até para usar uma tradução que você faz do próprio Fred Moten e do Stefano Harvey, assim, dentro do texto. Então, é um pouco isso, assim, como que você tem pensado essa questão, né? Bom, interessante. Eu acho que eu não referi um pouco anteriormente, quando tentava falar um pouco, fazer um pouco uma contextualização, digamos, a minha relação, a relação de minha trajetória acadêmica, minha pessoal, com o pagode baiano. E com suas múltiplas contradições. Agora, na época do
durante a pandemia, não, e na flexibilização, você tem visto como a imprensa, de modo muito monótono ou monocórdico, não, reabilita um léxico, digamos, criminológico, raciológico, para condenar o pagode, etc., como vinha fazendo, e é óbvio que aglomerações não são recomendáveis em nenhuma circunstância, não. Mas não apenas com relação ao paredão, também com relação a inúmeras outras, mas é óbvio que o paredão arma uma cena, que é uma categoria que me interessa muito, não? Quer dizer, como a ação dos sujeitos, como a sua mobilização fugitiva, não? Intersticial, mandingueira, vamos dizer assim, não? Proibida, incapturável, não? Digamos, produz, digamos, não apenas sentido, mas uma ambiência, um palco no qual o sujeito pode emergir, não? E, quer dizer, sujeito, nesse caso, não de uma maneira... Isso é interessante também, não? Quer dizer, eu uso a palavra num sentido bastante... Eu tento usar num sentido bastante comprometido com digamos, com a dissolução de fronteiras, de dicotomias, digamos, reificadas, muito sólidas, não, muito enrijecidas, entre o indivíduo e a sociedade, não, entre corpo e alma, ou outras tantas. Quer dizer, um sujeito não é a fonte e origem de si mesmo. Um sujeito é um ponto vamos dizer assim, é um lugar onde a gravidade distorce o tempo e o espaço, não? Faz um peso, um nó, uma moça, não? Um problema, uma situação, não? Muitos autores afro-americanos contemporâneos, não? Ligados ao pensamento afro-pessimista, ou mais ou menos próximos a ele, não? Insistem nessa identidade da condição negra com a condição escrava, não? Isso tem a ver com a transhistoricidade que você aponta, não? Há algo de pessimista nessa identificação com a escravidão e com a morte social, quer dizer, porque, como nós sabemos também, o limite, digamos assim, emancipatório é a abolição do mundo, não? O que parece deixar pouca margem de manobra. Motten e Stephen Harney, eles, quer dizer, ao que parece, flexibilizam um pouco essa visão tão pessimista, justamente com a ideia de fugitividade, não, de fuga, fugitiveness, como uma fórmula de escape, de dissenso, de objeção, não? Quer dizer, uma forma de converter a negatividade, digamos, em uma maneira digamos, de deslocamento guerrilheiro, não? Porque o ponto com relação, digamos, à fugitividade, ou seja, a invenção de sensibilidades, de afetos, de estrutura de sentimento, não, de práticas, de coletivos, de pedagogias, digamos, fugitivas, tem a ver com a resistência à cooptação, não? E o debate então, com relação à universidade, quer dizer, tem a ver com isso, não? A universidade é uma estrutura, enfim, de pedra e cal, como diria, como fala o meu antigo orientador, não? É uma estrutura física, institucional, de regulamento, dispositivos, sei lá, formulário, etc. Mas também abriga nichos, não? Também abriga, digamos, rotas de escape, linhas de fuga, não? Que são, na verdade, não? Que são conquistadas, ocupadas, que são, digamos, rachaduras, como acho que você apontou bem, por onde algo escorre, não? Importaria menos, em certo sentido, quer dizer, o conteúdo do que vaza, do que a fissura que permite que algo não seja centralizado, não? Talvez pudéssemos fazer analogia com a ideia de nomadismo em Deleuze-Guattari também, não? Essa resistência à centralização do Estado e a resistência também aos aparatos do Estado, não? Os aparatos do código, não?
que organizam, inclusive em termos semióticos, não? A experiência, a subjetividade, não? Um sentido, relações de dupla face, não? De significante, significado. Isso tudo pode e é de fato implodido, não? E eu acredito, é implodido na cena de rebelião do pagode baiano, não? E pagode, é claro, e essa é uma conversa que eu tenho com orientandos, não pode ser, quer dizer, isso seria anti-fugitividade, tomar o pagode como gênero de mercado, não? Tomar o pagode como um rótulo que se atribui a um tipo de música, quer dizer, tomar o pagode como etiqueta que se cola a uma mercadoria, não? Quando, digamos, a grandeza do pagode está em sua dimensão performática, que é, e esse é um ponto também sutil e complexo, não? Ao mesmo tempo, efêmero, não? Irrepetível, não? Então, nesse sentido, está fora do tempo. Quer dizer, como um ato performático, ele existe para desaparecer, não em seguida, não? Cada domingo à noite da Ribeira, ao menos na época em que eu frequentava, era único e irrepetível, porque as pessoas eram diferentes, apesar da estrutura comum que observam vocês. Não apenas era inventada de modo coletivo, é claro, não? Como era inventada contra a polícia, que eventualmente reprimiria. E é claro, como alguém também já me chamou a atenção, eu acho que se eu fosse um morador da Ribeira que estivesse na minha porta domingo à noite até da manhã, um pagode talvez eu não gostasse, não. Mas não se trata de gostar ou não gostar, não se trata de um tipo de avaliação moral, ou, quer dizer, ou do conforto individual. Se trata de perceber como algo se rompe. Como eu dizia, se rompe efemeramente, não? Performaticamente, eu quase diria ritualmente, porque acontece para ser. Acontece para desaparecer. Mas esse desaparecimento produz algo, não? Justamente a cena. Como essa cena transhistórica. Porque é a mesma cena das batucadas e dos batuques, não? Do desregramento moral, da hipersexualização, da devassidão. Um aspecto que, para mim, mais pessoalmente, talvez, mais particularmente, é muito importante, obviamente tem a ver com um investimento moral, político, na licenciosidade, não? Ou em formas de vida sexual, digamos, não convencionais ou não capturáveis, não? Pela estrutura do parentesco, eu falo em termos antropológicos, não? Formas de vida sexual que escapam à grade, ao código não do parentesco, não? Que escapam ao código do Estado, não? E, como eu digo sempre, provocando os estudantes, não? Quer dizer, por que o Estado, não? Os Estados nacionais no Brasil, na África do Sul, na França, em todo lugar, se interessam tanto por sexo, não? Por regular com quem fulano dorme, se a mulher, digamos, tem prazer ou não. Eu comento sempre que durante o apartheid na África do Sul existiam leis contra o uso de vibradores por parte das mulheres, não? Quer dizer, por que o Estado se incomoda se a mulher tem ou não tem prazer solitário, não? Porque, claro, que aí, de certa forma, o dique se rompe também, não? Quando, digamos, a relação de prazer com o meu corpo escapa ao código, não, digamos, não apenas subverte, não, mas, digamos, nega, não, as estruturas do Estado, da língua, da religião e da raça também, de uma forma muito significativa, não? Enfim, no ambiente acadêmico ou universitário, nesse ambiente institucional, práticas e fugitivas, não? E para os subcomuns significam estabelecer outros
outros canais, digamos assim, não comunicantes, outros vasos de comunicação e outros arranjos, eu quase diria outros organismos, se não soasse um pouco funcionalista, não, mas outros conjuntos, não, digamos, móveis. Eu li há pouco um texto de Robin Kelley sobre, um pouco lendo, mas Kelley é marxista, então é um pouco mais otimista, um pouquinho mais, talvez, no escala de otimismo com relação a Motten. Então, insistindo, por exemplo, e dando diversos exemplos de iniciativas, digamos, através das quais a universidade sai de si própria, não? Porque é óbvio também, meus caros, e enfim, basta a gente olhar ao nosso redor que a instituição universitária, enfim, não vai cumprir o papel de subverter a ordem ou de promover a abolição, não, que Tarcísio mencionou, não. Essa tarefa, quer dizer, a universidade, ela pode ser, digamos, o abrigo, não? Assim como a ruína, digamos, pode ser um local de encontro furtivo à noite, também, assim, a universidade pode ser um local de encontros furtivos, onde se tecem outras coisas, não? Digamos, para fora dela. Agora, também é preciso dizer que a instituição acadêmica americana não é igual, não é a instituição acadêmica universitária brasileira, não. Quer dizer, as instituições acadêmicas americanas em geral, enfim, quando são elitistas, são muito mais elitistas, não? É pago, é muito caro não estudar. Mesmo as instituições públicas do Estado cobram, não, e cobram caro. Não existe nada de graça nos Estados Unidos, não, vocês sabem. E no Brasil é diferente, não, de certa forma. O sistema de ingresso é distinto no Brasil, nos Estados Unidos, não. E, de fato, temos no Brasil uma rede de instituições públicas, não, que, de certa forma, como é o caso de nossa universidade, não, são mais porosas, digamos, não, com relação ao que está fora dela, não? Ou estaria, porque no CAU, digamos assim, a vibração multiconfigurada, não? A energia fugitiva, não? A energia quilombola do recôncavo também está na universidade, não? Porque muitos estudantes são sujeitos que transitam desses espaços, não? Então isso já está, de algum modo, dado. É uma pergunta que eu faria, na verdade, até a vocês, estudantes, não? Por que essa comunicação não produz efeitos institucionais, não, mais efetivos, não? É muito interessante a situação da UFRB no CAU, não? Porque a região, vocês sabem, nós sabemos, é muito pobre, não, muito carente, muito maltratada, foi ao longo de muitos anos, não? E às vezes parece haver uma expectativa com relação à universidade pública, não? Muito elevada, não? Que ela não consegue cumprir, não? Há uma dimensão material que é relevante, não? Quer dizer, sem garantias materiais, não há como, em Cachoeira ou em qualquer outra região periférica do Brasil, é impossível existir uma universidade pública que funcione bem, não? Porque os estudantes são pobres, precisam garantir os meios, enfim, de existência primeiro, não? Precisam... Entretanto, essa agenda, eu diria, me permito até talvez provocá-los um pouco, não deveria obstaculizar outra agenda, não? Digamos, mais estrutural, mais institucional. Quer dizer, que toma, obviamente, por exemplo, a assistência estudantil como um meio, mas não como um fim em si mesmo, não? Que os estudantes tenham bolsa, tenham moradia, tenham um restaurante, é essencial, não? Mas é essencial para que eles possam, digamos, transformar a universidade como nós almejamos ou esperamos, não? É evidente que essa transformação não vai vir da instituição, não, nem deveria vir,
nem dos docentes, que eventualmente um ou outro individualmente, mas é claro que a força, não, que a vibração, que a legitimidade da voz transformadora deve vir dos estudantes, que são, como eu disse, então, inclusive esse elo que conecta a nossa instituição com o entorno. Durante alguns anos, desde 2013, isso eu vou concluir, então, voltando à fala de pagode, nós trabalhamos no projeto Brincadeira de Negão, não? Esse que buscou incorporar, digamos, novas formas de produzir conhecimento, fazer pesquisa, novas metodologias, não? Talvez com alguns êxitos, com alguns problemas. Vocês sabem agora o projeto Brincadeira de Negão, agora já tem mais de um ano, ganhou outra dimensão, tornou-se um coletivo, não mais se trata de uma iniciativa de pesquisa que tem um professor como coordenador, mas é um coletivo, não? Que elegeu um coordenador que não sou eu, que eu originalmente fui o coordenador, mas é um estudante egresso do grupo, etc. Né? E esperamos que isso signifique uma possibilidade, digamos assim, não? De construir novas formas, na verdade, no âmbito acadêmico. Bom, professor, muito bom ter você aqui, como já foi dito. Eu me chamo Alan da Silva, sou estudante do CAL, do curso de Artes Visuais. Estava aqui ouvindo você falar, lembrando da leitura que, como Jamile colocou, é esse convite para os nossos corpos, né, performarem, e dentro também de um exercício da memória, né? Eu cheguei no CAL justamente em 2014, que é quando você escreve esse prefácio, e lendo o seu texto, foi muito potente, assim, porque esse exercício da memória, né, de resgate de como era aquele ambiente em 2014, fazendo esse trajeto até 2020. Eu que vim daqui de Jaguaripe, que é onde eu estou agora, a cidade de onde eu saí para ir para Cachoeira, com o meu repertório de um morador de uma cidade de 3.000 habitantes, na beira do Rio Jaguaripe, chegar na universidade, naquele espaço de disputas, né? E até entender aquele espaço dessa maneira foi um close, né? Eu chamo. E aí, como a gente se articula, né? Entendendo também aquele espaço, e aí nós que estamos lá, saindo dessas regiões daqui, nas diversas regiões do Recôncavo, como a gente vibra naquele lugar, né? Essas energias que muitas das vezes o próprio espaço não consegue conduzir, né? Então a gente acaba criando outros espaços dentro até da universidade, principalmente fora. Então, lendo o seu texto, eu estava me lembrando muito das nossas reuniões, né, com os colegas, em casa e na própria 25, a Praça 25 de Março, lá em Cachoeira, né, que é esse espaço de deságue, muitas vezes, e é onde muitas coisas que a própria universidade não consegue dar conta, elas ganham sentido. A própria ideia de interdisciplinaridade, né, porque eu tenho colegas de diversos cursos, e nesses lugares que a gente encontrava, que a gente criava, né, que a gente cria, era onde a gente colocava todas as nossas referências ali e ia construindo algo. Muito bem, meu caro. Muito interessante. Depois eu vou lhe pedir que fale um pouco mais sobre essas disputas. O que seriam essas disputas? Fiquei curioso de entender melhor quer dizer, do que se trata de disputas. Quer dizer, veja, a tarefa não é simples, não. Quer dizer, e acho que existe um registro, vamos dizer assim, pragmático, institucional, e existe um registro crítico radical. Não? Situados num registro
crítico, radical, temos que reconhecer que o mundo em que vivemos é um mundo transitório e é construído historicamente, arbitrário, quer dizer, arbitrário no sentido de que não é necessário, digamos assim, não teria que ser assim, é assim, e, digamos assim, por mundo, poderemos entender um horizonte para o qual convergem objetos, categorias, sensibilidades, linguagens, formas, trajetórias, percepções, não? Um horizonte então, no qual essa pletora de entes ganha coerência. Não? Então, esse é o nosso mundo, o mundo do recôncavo da Bahia, não? O mundo do calor, do samba de roda, enfim, do sotaque baiano, etc. E qualquer um de nós, quando nos deslocamos, não, de um mundo para o outro, percebemos quão arbitrário, não, quão às vezes quão teatral, não, quão artificial parece ser às vezes esses outros mundos. Quem de nós nunca viajou para outro estado e se perguntava, ora, mas eles, os cariocas, os mineiros, eles falam assim mesmo? Não, os baianos eles estão, não, isso é uma brincadeira. Não pode ser o sotaque, mas não é brincadeira, claro que não. É o mundo em que essas pessoas vivem, não? Que é um mundo material, mas também um mundo de sentido, não? De experiência, de sensibilidade. Então, então, o nosso mundo, o mundo colonial moderno do Brasil do século XXI, é um mundo datado, não? E historicamente construído, arbitrário, digamos, fundado em uma violência originária, não? Que nós às vezes esquecemos mais ou menos, não? Nas rotinas do dia a dia, às vezes esquecemos que caminhamos, não, sobre massacres, não? Sobre extermínios. Não? Que é todo monumento nacional é um monumento de barbárie, de um genocídio, de um extermínio, não? E a história dos Estados nacionais é isso, não? A história da língua que falamos, não? É uma história de violência, de exclusão, não, de palmada, de colher quente na boca, não, de proibição das línguas nativas, assim por diante, não. A língua que falamos, a língua, veja bem, que dá nome ao mundo em que vivemos, não, é fruto dessa violência. Então é claro que uma crítica radical deve reconhecer isso, não? E deve ou pode se colocar ou buscar buscar uma linha de fuga que nos permita ver o absurdo do mundo em que vivemos, não? Esse absurdo é objetivo, isso é importante, não? Quer dizer, não se trata meramente de uma vontade individual, de uma teoria conspiratória, não? Isso tem a ver, muitas vezes, também com o debate racial, não? Porque quando, muitas vezes, em muitos lugares, quando alguém se levanta e fala do racismo, da exclusão, alguém, uns e outros, se sentem ofendidos pessoalmente. Não, mas eu não sou racista, eu sou legal, eu sou bacana, eu tenho amigos, né, etc. Não? Mas a questão não tem a ver com você, com o indivíduo, não. Tem a ver com o mundo tal como ele é instituído, não. Que, como eu repeti, não poderia ser dessa forma necessariamente. É assim porque um curso de eventos não o produz dessa forma. Então, nesse registro, só nos cabe a recusa, não? E isso tem a ver também com a condição da negritude, não? Que também não é uma condição individual, ainda que ela possa ser vivida do ponto de vista subjetivo, é uma condição estrutural, não? E do modo como eu, mais particularmente, como eu disse anteriormente, me aproximo desse debate sobre a posicionalidade estrutural do negro no mundo moderno, essa dimensão corporal, sexual, paroxística é muito importante, não? Porque nós sabemos como a moralidade, não? A sexualidade foi uma arma
na desumanização do homem negro, da mulher negra, né? E entendo quem tem outras entradas no debate, não? Entradas que eventualmente, para mim mesmo, parecem às vezes um pouco conformistas, mas entendo, mas não é um pouco a minha entrada. Não? A minha entrada busca, então, valorizar, digamos, o modo como, no porão, não? Como na cela, no gueto, não? Como nas condições de abjeção, a chama do novo, quer dizer, e observe, meus caros, e como nessa condição, na extremidade da experiência moderna racializada, é possível vislumbrar outro mundo, não? Como tem sido, não? E, então, quer dizer, então, acho que há esse pano de fundo mais denso. Mas há um registro pragmático institucional, não? Que quer dizer o quê? As pessoas querem viver a sua vida, de modo geral, o que é também legítimo, é claro. Eu procuro na universidade, o CAU, eu quero um diploma para arrumar um emprego e ter uma vida melhor, ter uma esposa, uma família, filhos, um cachorro, um boy, o que seja, não? Que esteja nos meus planos, digamos assim, não? E, então, isso também é legítimo. E isso coloca para a instituição universitária não, pior, coloca para intelectuais, ou acadêmicos, ou estudantes radicais um grande problema, não, é claro. Não? Em como traçar uma trajetória entre o reconhecimento da arbitrariedade, da violência do mundo em que vivemos, não? E um desejo legítimo de viver a própria vida, digamos assim, não? Que tem os sujeitos. Eu acho que, na verdade, essa é uma convicção minha antiga, inclusive, né, anterior até ao meu ingresso na FRB, que a aposta na invenção, a aposta em, digamos, o investimento nesses canais de comunicação, tirar a universidade dos seus muros, não abolir os limites entre o conhecimento objetivo e a experiência vivida, não? Abolir o limite entre uma prática desinteressada ou neutra e o engajamento emancipatório com o sujeito seria o caminho, inclusive, para produzir um tipo de conhecimento, ou vou usar uma linguagem um pouco cafajeste, um produto que teria grande relevância, não? Mais do que emular os padrões hegemônicos das instituições centrais, o que nós nunca faremos. Não? Nós nunca seremos no CAU, nunca seremos a USP, é claro. Não. Quer dizer, não vai ser querendo ser a USP ou a UFBA, até eu diria, não, que vamos chegar em algum lugar. Mas, como eu disse, isso não é simples, não? Porque precisamos oferecer porque precisamos oferecer aos estudantes, aos egressos, um diploma que tenha, vejo vocês, valor de mercado, não? Que tenha um significado. É uma cédula quase, não? Um ticket, não um diploma. O ticket que nós damos aos estudantes tem que ter não algum, porque há esse registro do dia a dia cotidiano, que as pessoas precisam, não? Entretanto, talvez pudesse fazer isso de uma maneira menos convencional. Mas, enfim, não fazemos. Então, melhor dizendo, existem iniciativas, não? Isso reconhecer, não vamos ser injustos. Mas, como eu disse, iniciativas, quer dizer, usualmente de grupos, ou de professores, ou estudantes individuais, um pouco assim, um pouco atomizados, não? Há alguns esforços, mas eu parabenizaria a radicalização nesse sentido. Mas não dá isso, enfim, não dá também para a gente perder de vista que por mais injusto que seja o mundo em que vivemos, esse é o mundo em que vivemos, não? Isso também tem a ver com a negritude, porque o mundo
antinegro ocidental moderno é o nosso mundo também, não? E, quer dizer, e justamente por isso a negação, ser o negro, a negra, o sujeito, a encarnação do não é tão significativo, não? Porque negamos, porque quer dizer, negar o mundo também é habitá-lo, não? Negar o mundo antinegro ocidental colonial branco, quer dizer, é viver esse mundo do modo como nós podemos, não? Eu diria. Eu vou só fazer antes de devolver a palavra para a galera, assim, só uma pontuação importante, Osmundo, até para reforçar um dos pontos que foram também assim muito tocantes e que tem nos desafiado na nossa experiência de trabalho aqui, né? E aí, individualmente, quando a gente começa a ver movimentos dos artistas produzindo as suas iniciativas a partir da linguagem em outros territórios, né? E que é exatamente esse limite, esse desafio desse enfrentamento entre essa ontologia fugitiva e a própria entre essa ontologia fugitiva e a própria negociação capitalística financiarizada que a gente precisa produzir, né? Esse é assim, essa é a pedra preciosa diante. E aí talvez seja preciso a gente manter essa questão no nível da questão, né? Assim, manter a profundidade dessa interrogação, para que o que se estique a partir dela seja também se mantenha o lugar de experimentação, né? Sim, sim. Então, inclusive sobre essa sua última fala, né? Eu acho que é também partir desse lugar do entendimento do que é estar nesse espaço e passar por ele. No meu caso, e no caso aqui, né, da maioria dos colegas, você imagine que somos estudantes de artes visuais no Recôncavo da Bahia, na Bahia, no Nordeste do Brasil, né? E a gente sabia que a gente tinha essa demanda do ticket. A gente precisa pagar nossas contas, afinal de contas, essa é uma das nossas preocupações. Mas a gente também tem o desejo de colocar, através dos nossos processos, todo o nosso entendimento de mundo e da nossa experiência aqui, né? Então, esse lugar de disputa é, inclusive, esse lugar de como entender aquele espaço, sabe? Olá, professor. Como já foi dito, é um prazer, né, ter você aqui. Acho que esses nossos últimos encontros, que é aqui do grupo, que circulou em torno desse texto, né, eu acho que trouxe muitos pontos em que a gente se encontra e que dá muito gás para o tipo de trabalho que a gente tenta desenvolver aqui, né? Cada um, lógico, dentro da sua subjetividade, mas muito importante. Eu fico pensando, né? E aí tem uma parte no texto, inclusive uma conversa ontem que eu tive com o Tarcísio, a gente lembrou muito isso. E eu penso muito sobre. Eu lembrei muito disso, isso me trouxe Isso me traz uma memória, né? Que é pensar. Quando eu me tornei mãe, em muitos grupos de mães que eu participei, existia uma discussão em torno do romantizar da maternidade, né? E aí chegou um ponto em que eu me perguntei se essa pauta de fato era minha, né? Era de mulheres e isso eu não estou falando como todas as mulheres negras carregam isso. Eu não estou aqui para dar conta disso, né? Mas para dar conta de mim e de muitas das que eu tenho troca. E aí pensar, tipo, essa discussão, né, do não romantizar a maternidade, ela é minha de fato?
eu falo isso porque quando eu lembro da maternidade, né? E aí isso me remete à minha mãe, à minha avó e às mulheres que eu tenho como referência de maternidade. A maternidade que me remete é muito real, né? É a maternidade que a minha mãe me dava amor, me dava esse lugar de importância que a mãe dá a um filho, mas que também tinha que se desdobrar para trabalhar fora, para tentar estudar e todas as outras demandas que a maternidade traz. Então, quando eu lembrava da maternidade, ela não vinha nesse lugar romântico, né? E aí eu parei para me perguntar se essa pauta de não romantizar a maternidade, ela de fato é minha. E aí, de novo, quando eu me deparo com seu texto, né? E aí eu penso nessa imagem de Carolina e remeto a tudo isso, é tipo essa necessidade, né, de criar um lugar de existência, ela não pode ser romântica, né? Ela não há beleza nessa necessidade, né? O que se cria a partir daí, né, que é a necessidade e a capacidade do sujeito negro, ela é brilhante, mas a necessidade de se criar esse espaço, não, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, se essa minha necessidade de tocar nesse assunto, assim, como é que chega para você também? Acho que seria interessante. Bom, obrigado pelos comentários. Muito, muito importante e tocante, não? Bom, eu acho que tem aí, talvez, dois temas, não? Na sua intervenção. Tem algo que ver com maternidade, o lugar da mãe, o poder da mãe, o poder materno, contra a lei do pai, não? E esse é um tema, é um debate enorme, não? Na diáspora africana, não? Quer dizer, qual o significado de famílias nucleadas? Um dos livros dos muitos livros que eu quero ler ainda é o livro da Oyeronke Oyewumi, essa socióloga nigeriana, um trabalho importante sobre os limites do gênero em África. É o livro dela sobre maternidade, né? Sobre o significado político das mães, sociológico, político, só das mães no contexto nigeriano. É algo um pouco negligenciado, inclusive porque tomado desde esse ponto de vista de uma ideologia da domesticidade eurocêntrica, não? A mãe como rainha do lar, não? Mas a mãe é outras coisas, não? Como a própria Oyeronke Oyewumi desenvolve de modo muito brilhante, fora das tradições eurocêntricas, europeias, não? Fora do registro branco, digamos, monogâmico, heterossexista, etc., há uma dimensão da maternidade que, em África e nos povos africanos na diáspora, negligenciada, não? Que é um lugar de força, de luta, não? Que é um lugar de transmissão de conhecimento, digamos, observe, fora ou contra o poder patriarcal, inclusive, não? Do ponto de vista do mundo tal como conhecemos, da ordem objetivada da vida social, uma família sem um pai é uma família na qual falta alguma coisa, não? Mas isso só é assim porque tomamos como parâmetro um modelo patriarcal, normativo, monogâmico, não? E do casamento civil burguês, não? Como um contrato, inclusive patrimonial, mas também como um contrato linguístico, não? Que institui a lei do pai como código, como a lei do não, tal como conhecemos na psicanálise, não? E certamente não é esse lugar
da mulher e da mãe como rainha do lar não é a experiência das mulheres negras no Brasil, na diáspora, ou em muitos contextos. Não? E isso não tem só a ver com a pobreza, tem a ver com tradições africanas também. Não tem a ver apenas com a despossessão, com a carência, com a falta. Não? Tem a ver com outro modo de reproduzir a sociedade, reproduzir pessoas, digamos, aptas, sem, digamos, a centralidade patriarcal da relação de casamento, não? Que é o argumento de Euron, que vocês se lembram, não? Quer dizer, a mulher não se definiria apenas, não se definiria como esposa, assim como mãe, num contexto africano, nigeriano, não? Então, acho que sua intervenção nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, mas também tem esse outro lado da violência, do dano, da despossessão, não? Da pobreza, da exclusão mais brutal, não? Do porão, não? Da senzala, da cadeia, não? Que não são ou não seriam lugares bonitos, bacanas, bons de se estar, não? Quer dizer, entretanto, quer gostemos ou não, esses lugares foram os lugares onde também se construiu a negritude, não? E justamente da tensão entre o indizível, não? A violação mais brutal, repetida, não? A coisificação, não? A desonra essencial que define a morte social e a negritude, e a transmutação em formas estéticas, esse momento, esse flash, não, seria definidor da própria condição negra na modernidade, não? E por isso também que me cansa um pouco os discursos muito moralizantes, não? Porque desreconhecem, porque negam quanto daquilo, quer dizer, quantas vitórias, conquistas, quantos desses espaços fugitivos, esses nichos, não foram produzidos justamente nessas margens territoriais, sexuais, raciais, de classe, não, da pobreza e da exclusão. O gesto de Carolina é tão transcendental, porque em meio à devastação completa material, ela sente e escreve, não? Quer dizer, ela transcende a si própria. Estamos agora aqui falando dela, não? Mas é disso que falamos, não? Dessa tensão, não? Entre o brilho de um sujeito que transforma a si próprio e as condições mais brutais. Há uma suspensão, uma tensão, não, que importaria, digamos, reconhecer. Numa vertente mais pessimista, essa tensão é irresolvível, digamos, e a tarefa política é levá-la até o seu limite, não? Ou gerenciá-la até o seu limite. Numa versão menos pessimista, há espaço para reinventar a vida e a alegria, não? Ainda que sob essas condições tão difíceis, não? E vocês lembram também que eu faço referência àquele episódio que Madame Satã conta numa entrevista, não? Quer dizer, também de um limite da dispossessão mais completa. Ora, a dispossessão nas prisões certamente não chegam perto do que significou a escravidão, não? E a desonra essencial da escravidão. É um tema bastante difícil, no Brasil principalmente, talvez. Quiser reconhecer ou interrogar a escravidão, não? Em sua permanência, não? Em sua transhistoricidade, em sua marca de origem, digamos, definidora, não? Boa noite, professor. Eu me chamo Kaique. Eu também sou de artes visuais também. Sou natural de Camamu. Eu tô aqui totalmente irradiado aqui com as coisas que o senhor tá falando. Até me perdi assim, um pouco do que eu tinha preparado para falar. Mas enfim, né? O texto, como a galera tava falando, né? Ficou durante muito tempo martelando nas nossas cabeças. Eu acho que para todo mundo, até depois mesmo das nossas reuniões,
ele continuava em certos tópicos, principalmente. E, para mim, uma coisa que eu sempre tento fazer é atribuir e agregar o valor de algo que eu estou lendo, eu estou discutindo, a algo que eu já tenho pesquisado, algo que eu já tenho feito na minha vida, seja artisticamente ou como pesquisador. E aí eu fiquei muito, extremamente, eu acho que eu fui transportado para o seu trecho, principalmente quando o senhor fala sobre a Praia da Ribeira e o pagode, aquilo foi surreal, assim, enfim. E eu fiquei pensando muito, né, que no texto o senhor coloca principalmente os undercommos como em sua relação com a universidade. E eu fiquei me perguntando muito se o senhor não acredita que a institucionalização de outros meios também como meios religiosos ou outros pontos assim, né? Porque eu penso que não que a institucionalização seja algo prático do branco, mas ele transformou isso como uma forma de manutenção hegemônica, né, de poder. E aí eu fico pensando como o senhor vê outros meios de institucionalização e essa relação com os undercommos, sejam eles em meios religiosos ou em meios culturais, por exemplo, né? E aí eu fiquei pensando também como o senhor vê outros ritmos, não sei se seria a melhor maneira de descrever, né? Mas, por exemplo, como o senhor vê essa relação também com outros ritmos que são tratados como inferiores ou até mesmo como só uma reprodução de algo de ruim que existe na nossa sociedade, né? Como a gente sempre é tratado como o avesso do bom, né? Do branco. Assim, como a rocha, como a seresta, como esses outros ritmos. É isso aí. Mas eu acho que eu prefiro, na verdade, falar o final para já me despedir, se tiver mais alguém para falar. Eu vou fazer uma fala, na verdade, muito breve, né? Uma retomada mais ou menos do que o Alan falou, né? Sobre essa ideia do tempo e tal, porque ele chegou em 2014 na universidade. Eu também sou, né, estudante do CAU de Artes Visuais, e eu cheguei em 2016 em um tempo que já estava operando um desmonte muito grande, assim, então eu não peguei muitas partes desse momento afirmativo que a universidade viveu, assim, em 2014, até 2014, né? E aí eu parto de um trecho, na verdade, do texto que diz: os subcomuns constituem um espaço de tempo que já está aqui, e como lugar de crítica descolonial, vernácula, não é como um retorno funcional ou nostalgia, mas um além que já está aqui. E aí, pensando na ideia de que as práticas fugitivas se apresentam como um lapso, uma ruptura semiótica, instauradora de um lugar além, em uma outra noção de tempo e espaço, que é urgente e inegociável, eu proponho que a gente pense assim, quais as proximidades e distâncias entre os planos fugitivos traçados em 2014 e 2020, nesse tempo que é assim tão marcado, né, nas geografias de ascensão e quedas dos muros, né? Como pensar essas práticas positivas, as diferenças, assim, nesse tempo, durante todo esse tempo. Ótimo. Acho que entendi agora um pouco melhor essas referências de 2014, 2020. Vocês veem aí duas etapas na universidade, umas mudanças na macropolítica, vamos dizer assim, né? Compreendo. Eu não sei, eu acho que ainda sobre esses temas, muita coisa para ser conversada, né? Entendida e aprofundada, explorada. É uma dimensão, por exemplo, e algo importante, eu quero dizer, esse debate todo, eu falei isso no começo, não? Mas esse debate, enfim, ele surgiu, ele se localiza, ele interage com o ambiente acadêmico, intelectual norte-americano, não? Eu acho importante, eu acho que o debate é importante, os autores são instigantes, são provocativos, são sofisticados, são densos,
os autores fazem parte de nossa história também, como vozes da diáspora africana, mas eu acho que nós temos também constituído possibilidades de, digamos assim, de implosão de velhos modelos formais, conceituais, interpretativos também, que dialogam com essa experiência da diáspora norte-americana, porque há uma oferta, há um repertório crítico disponível nesse ambiente americano que a gente pode usar, claro, como qualquer outro no repertório, mas também acho que há muito que, digamos, que desenvolver em conexão com as experiências locais, digamos assim, que nós temos, não? Então, por exemplo, há um aspecto muito interessante sobre temporalidade, não, transcendência, que tem a ver com a etnografia, digamos assim, do negro fugido, não? E o Monilson Pinto, se eu errar o nome dele, me corrija, por favor, não? Eu acho que a referência mais conhecida, a pessoa que conhece talvez melhor, não, o negro fugido, não? E o que ele depõe, o que ele recolhe, quer dizer, dá conta dessa experiência de deslocamento temporal, não? De estar de novo no momento da escravidão, ou de novo em algum lugar que não é aqui, não? Nem ontem, nem hoje, que é um tempo do mito, na verdade, não? Um tempo dos encantados, de algum modo. Então há também um desencaixe transcendental que a performance de natureza mais ou menos religiosa permite também, não? Que acho que pode ensinar a gente muita coisa. Performances seculares ou profanas, como o pagode, também produzem, não? Esse deslocamento, esse barramento, vamos dizer assim, não? Que nos coloca em algum interstício, não? Em algum outro lugar. A música percussiva tem esse efeito, não? Obviamente, e a própria ambiência. A performance, eu acho que é um instrumento de acesso, digamos assim, para esse registro crítico radical que eu falei há pouco, não? E a instituição é o dispositivo de acesso para esse registro pragmático, digamos assim, que precisamos também não lidar, não? É preciso ter instituições, inclusive instituições contra-hegemônicas, não? É preciso instituições radicais, críticas, são essenciais, não? O que seria de nós hoje se não houvesse no passado, se nossos ancestrais não tivessem instituído instituições que sobreviveram eles próprios, não? E nos legado tanto saber, não? E tantos modelos até de vida, não é verdade? Mas a instituição tem, enfim, limites, não? A instituição namora com os padrões da logisticalidade capitalista burguesa, não? Não, a instituição precisa entregar um produto, um diploma, um ticket, algo, não. A performance existe para desaparecer. Então, digamos, talvez haja uma contraposição nesse sentido. Enfim, eu acho que a gente pode entrar no último ponto, assim, que é de podermos celebrar um pouco essa experiência, de nos agradecer. Então, quero te agradecer profundamente, Osmundo. Eu acho que essa conversa, ela não tem o objetivo de ser definidora, mas de ser abertura, né? Então, eu acho que a gente deixa aqui como registro essas aberturas que são importantes e que talvez a gente precise constituir uma demora na própria abertura, né? Diante desses desafios que se colocaram aqui e que a gente tem se colocado cada um à sua maneira, assim. Então, muito obrigado
mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou aqui do Práticas, e que venham os próximos, tá? Bom, obrigado a vocês, foi um prazer enorme essa nossa conversa.